Como é bom ouvir a sua voz, é minha, sua, é nossa. Chapecó FM, tão perto e tão presente, a sua amiga sempre. Como é bom ouvir a sua voz, é minha, sua, é nossa. Chapecó FM, a sua amiga sempre. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. São 8 horas e hoje nós estamos no dia 9 de dezembro de 2023 e é com a alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã pela Rádio Chapecó, 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Misericórdia e Perdão. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco encaminhando a sua pergunta, a sua colaboração. E você pode fazê-lo através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212 e telefone fixo 2049 1200. Conheça também as nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, no Instagram e no YouTube. Lá você encontra todos os programas anteriores e informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e também pode ver o anúncio dos próximos programas. E na equipe de trabalho dessa manhã, nós contamos com a presença dos nossos amigos Hermínio Daroldi, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Também contamos com a participação do nosso amigo Rafael Lisboa, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia a todos que nos acompanham. E eu sou o Marcelo, do Centro Espírita Gotas de Luz. Mas antes de darmos início à nossa conversa de hoje, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, que é a Palmar Impermeabilizações e também pelos outros patrocinadores. Então vamos ouvir o recado da nossa patrocinadora. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Então, hoje o tema do nosso programa é Misericórdia e Perdão. Talvez são dois elementos, duas conquistas do nosso espírito que sejam um dos grandes objetivos de nós estarmos aqui na Terra para aprendê-los. E queremos começar, né, esse nosso diálogo, essa nossa conversa de hoje, né, perguntando ao nosso amigo Hermínio o que seria o perdão segundo a ótica da doutrina espírita? Bem, eu até vou me permitir, Marcelo, iniciar pela palavra misericórdia. Já havia separado um conceito aqui. Misericórdia é uma palavra de origem latina formada pela junção de miserere, que é ter compaixão, e cordis, coração. Compaixão do coração. E o perdão
é algo um pouco mais complexo. Porque perdoar não é esquecer do fato, porque o esquecimento do fato dependeria de um deletar na memória da pessoa. Evidentemente que se aconteceu algo, por exemplo, uma ofensa mais grave, como por exemplo uma pessoa sofre um atentado à sua vida, obviamente que ela jamais vai esquecer isso. Então, não é esquecer o fato, mas é esse fato ser modulado, filtrado pelo coração, de excluir desse fato aquele sentimento de raiva, de revolta, de ódio em relação ao ofensor e ao seu ato. Então, realmente, o perdão passa pelo coração, passa pela limpeza desse sentimento em relação àquele fato. Né? E é claro, assim, quem precisa perdoar? Aquele que se sente ofendido. E chegará um dia que nós, por evolução, alcançaremos um estado que não precisaremos mais perdoar porque não nos sentiremos mais ofendidos, porque uma grande parte das ofensas que a gente sente que sofreu é em razão do nosso orgulho ferido, é em razão dos nossos melindres. Então, realmente, o perdão que nós ainda precisamos e precisamos aprender a perdoar é porque ainda nos sentimos melindrados, ofendidos, etc., né? É muito importante dizer que o perdão, muitas vezes a gente acha que está beneficiando o ofensor, né? Mas o maior beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa, que se liberta do grilhão do ódio, do grilhão do ressentimento, daquela energia ruim que ele constantemente ou frequentemente sente em relação a outrem. E há um ditado de Sêneca, o filósofo romano, que dizia que aquele que cria o veneno consome uma grande parte dele. Né? Então, se você continua alimentando sentimentos de ódio, de raiva, de rancor em relação a alguém, aquele sentimento sim vai impactar, porque é uma energia que você emite, vai impactar na pessoa a qual você dirige, mas também em você, especialmente em você. Então, o perdão é algo que precisa ser exercido não somente para libertar o nosso ofensor, eventual ofensor, como também para, e especialmente para nos libertar daquele sentimento que certamente nos faz muito mal. Muito bem. E pegando esse exemplo que você deu, essa colocação, Hermínio, a gente pode trazer uma analogia de dizer assim, de perguntar a uma pessoa: você gostaria de morar na sua casa e lá na sala ter um monte de lixo? A pessoa vai dizer: não, jamais eu gostaria, eu iria pegar esse lixo e levar na lixeira lá na rua para que fosse recolhido. A pessoa que não perdoa, ela vive no meio do lixo emocional. Ela não consegue se libertar daqueles sentimentos negativos, né? Por isso que é tão importante esse tema, para que a gente consiga, né, como você falou, Hermínio, fazer essa limpeza, né? E aí, Rafael, eu queria te fazer uma pergunta para ti, porque assim, quando tem muitas pessoas que afirmam: não, mas eu perdoei o fulano por aquilo que aconteceu, mas ainda guarda mágoa e rancor. E aí a gente pergunta: será que o perdão efetivamente aconteceu nesses casos? A gente sabe, na verdade, das inúmeras situações que envolvem toda essa temática, a questão do perdão, né, de perdoar, que muitas complexas, muitas extremamente difíceis. Mas se a gente ainda nutre lá no fundo, né, algum sentimento adverso, né, como bem o Hermínio comentou no começo,
de qualquer mágoa, por menor que seja, algum rancor, né? Às vezes aquele ódiozinho que se encontra ali, de fato ainda a gente sabe que o perdão ainda não aconteceu, né? Então, o perdão que às vezes, né, e a gente pode dizer assim, até pela ótica espírita, né, do espiritismo nos apresenta, a gente tem essa encarnação para que ele ocorra, mas também vai ter a possibilidade e vai ter que acontecer de fato, né, essa solução desse problema, ou essa mágoa, esse rancor, ele não vai poder existir para que nós, como espíritos imortais, continuemos nossa caminhada. Tanto nós, né, aquele que talvez foi prejudicado ou aquela pessoa que prejudicou, esse conflito, e a gente sabe que Deus tem inúmeras ferramentas para que isso ocorra, esse perdão vai ter que acontecer. Então, quando a gente guarda e nutre ainda isso, é como o Ben Hermínio falou, a questão de esquecer não é um objetivo. Esquecer é questão de memória, né? Então você tem que lembrar às vezes do ocorrido, e todos nós podemos ter essa percepção de algumas situações que nos ocorreram, que quando de fato a gente perdoou de coração, sinceramente, a gente lembra do ocorrido sem que aquilo não nos provoque nada adverso. A gente lembra daquela situação sem que aquilo não nos contamine, né? Não mude o nosso emocional, a gente não tenha aquela dificuldade. Então a gente sempre fala, e quem às vezes estuda essa temática do perdão, fala de que a gente tem que ressignificar aquele momento. Então o perdão, quando ele é sincero, quando ele é de coração, né, a gente de fato perdoou, a gente conseguiu ressignificar aquele momento, aquela situação, ou aquela pessoa, ou aquelas pessoas. Então aí sim que o perdão acontece. Então é esse o nosso objetivo, ressignificar aquela situação, né? Então a gente sabe da complexidade, às vezes da dificuldade, a gente está dizendo que o tempo muitas vezes é o melhor remédio, né, para que as coisas ocorram. Às vezes, né, a gente não pode exigir que ninguém, né, cada um tem o seu tempo, né, cada um tem o seu momento, mas o tempo às vezes ele vai curando, ele vai passando, a gente vai refletindo naquelas situações, a gente começa a se colocar na posição que também às vezes nós fomos causadores de algumas situações. Então você ressignifica aquele momento até pelo fato de um dia chegar e ser consolidado, e esse perdão ser de fato, vamos dizer assim, consolidado, ressignificado, e a gente consiga resolver aquela dificuldade, aquela situação. Não esquecer do fato em si, ressignificando ele, pode ter utilidade. Porque cada fato significativo na nossa vida nos gera um aprendizado. E o Rafael tocou num ponto muito importante. Às vezes nós nos consideramos vítimas, mas a gota d'água que fez transbordar, né, não foi o início daquela situação. Muitas vezes nós, digamos assim, muito sutilmente começamos a criar uma situação, ou favorecemos a criação daquela situação que acaba desaguando no ato mais significativo que gerou a suposta ofensa. Então, quando nós mantemos a memória do fato, mas já com a limpeza do sentimento feita, isso pode significar um aprendizado para que, ponderando tudo isso, a gente não venha a repetir algo, não oportunizar novamente algo que vá desencadear um desequilíbrio no nosso irmão, que acabe, né, nos praticando aquele ato que é o ponto culminante. E é uma autoanálise, às vezes, né, da situação. Às vezes, se você ir a fundo, você sabe assim, bom, naquele momento eu podia ter evitado isso, né? Eu podia ter não falado aquilo, né? Então, assim, às vezes só o tempo leva a isso, né? Para a gente entender aonde a gente errou.
se colocar numa posição de humildade, de entender que nós somos falhos, erramos, e acima de tudo, né, você entender que o tempo vai chegar para que isso se consolide. Então, de calma, a gente entende e sabe disso, que o pensamento ele é muito importante nessas situações, porque a gente está vibrando, a gente está emitindo, e isso às vezes, né, nos conecta àquela situação difícil, nos aproxima daquilo, né? Então é algo complexo, mas que o tempo e Deus tem muitas ferramentas para resolver. Basta querermos também, né? Exatamente. Queremos também aproveitar para novamente dar bom dia a todos os amigos que nos acompanham pelo Facebook, registrar que temos muitas participações, né? E dar um bom dia a todos, né? Um abraço a todos, um bom dia, para que continuem nos assistindo. E aqui a Mona Lisa fala um comentário, né, nesse sentido bem interessante, que atire a primeira pedra quem nunca errou, né? Ou seja, nós temos não existem vítimas e nem inocentes. A doutrina espírita nos explica que sempre tem uma participação, mesmo que a gente tenha sido ofendido, se sinta prejudicado, nós em algum momento temos a nossa participação no que aconteceu. Se não, né? Na vida presente, na vida, existência em vidas pretérita. passadas. Muito bem. Então, meus amigos, se tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, podem nos enviar aqui, que nós estamos atentos aos comentários. Hermínio, continuando então, Jesus, em uma das suas falas a Pedro, ensina que devemos perdoar até 70 vezes 7 vezes. O que o Cristo quis dizer com essa afirmativa? Estaria ele estabelecendo o perdão como um elemento divino, uma lei? 70 vezes 7 foi um sentido figurativo usado por Jesus, que diz que nós devemos perdoar ilimitadamente, indefinidamente. E aí fica mais difícil, né? Porque a repetição, às vezes, de fatos, a repetição de ofensas, de provocações, que acabam gerando resultados mais desastrosos. Então, realmente aí nós chegamos num ponto assim muito complexo. Por isso que o perdão realmente é algo divino, porque ele não só tem um efeito muito que limpa realmente, um efeito muito significativo na vida da pessoa, como também ele exige um entendimento muito grande da situação para que se possa alcançar esse sentimento de perdão. Então, tem até uma historinha que conta o seguinte, porque a gente, na verdade, não entende muito bem, às vezes, a postura do suposto ofensor. O porquê essa pessoa está agindo assim. E o Espiritismo nos diz assim que nós temos que ter pela misericórdia essa empatia, e essa empatia nos ajuda a compreender. Então essa historinha que diz assim, que uma pessoa estava sentada num corredor de uma repartição pública aguardando atendimento. Estava ali e de repente passa alguém e pisa fortemente na unha encravada dele. E havia espaço para aquela pessoa que estava caminhando, passar tranquilamente. Aí, aquela dor na unha encravada fez a vítima levantar-se para brigar com o ofensor da sua unha. E aí, quando ele levanta, ele vê que aquela pessoa é cega. E aí ele se acalma e entende o porquê. E nós, muitas vezes, esquecemos que todos nós estamos aqui caminhando espiritualmente um tanto quanto doentes ainda. Doentes pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, etc. Uns mais, outros um pouquinho menos. E quando nós conseguimos, pela misericórdia, nos colocarmos numa situação empática
e entendermos o que o outro está passando, está sentindo, ou qual é o problema dele, nós vamos ver que, de repente, a cegueira não existe só no plano físico. A cegueira ainda existe total, parcialmente, no espírito das pessoas. Então, quando nós conseguimos entender isso, como aquele que levantou para brigar e viu que a pessoa que pisou na sua unha encravada era cego e imediatamente compreendeu a situação, nós iremos também compreender. E nós temos, assim, situações, e eu já enfrentei isso algumas vezes, de ofensas e perseguições reiteradas. Lá na minha profissão, por exemplo, você dá uma decisão e de repente começa a ser perseguido, principalmente hoje nas redes sociais. E houve um caso onde a pessoa semanalmente publicava lá uma matéria contra mim, inclusive citando fatos inverídicos, né? Situações inverídicas, assim, bem preocupantes, e que não só atingia o meu íntimo, como a imagem do julgador. Só que essa pessoa era uma pessoa que tinha problemas mentais. Então, você, é claro, não falava só de mim, ainda bem, falava de muitas pessoas no mesmo texto, e também dava uma compreensão a quem lê de que se tratava de uma pessoa com problema. Mas o que você vai fazer? Você vai revidar uma situação dessa? Você vai nutrir sentimentos negativos? Então aí entra a questão da piedade, a questão da indulgência, né? Entendendo que aquela pessoa é doente, entendendo que aquela pessoa possui um problema que a impede até mesmo de raciocinar com veracidade, com lucidez, e simplesmente você tem que perdoar no sentido mais amplo. Olha, deixa para lá, né? Deixa para lá, porque a situação realmente é de uma pessoa doente, né? Assim como todos nós ainda temos a nossa enfermidade, maior ou menor, espiritualmente falando. Muito bem. E Jesus nos diz, né, que esse perdão ilimitado, ele é para o espírito imortal, né? Então, assim, essa ilimitar de perdoar, a gente tem que levar para as nossas existências, e em função disso, como o Hermínio falou, à medida que a gente vai nos aperfeiçoando, à medida que a gente vai, né, entendendo, né, essa característica nossa ainda de imperfeitos, né, que o nosso semelhante ainda está nesse mesmo desenvolvimento, a gente vai conseguindo, digamos assim, nos ofender menos, né, que é esse os entraves que a gente tem, né, nas nossas vidas. Muito bem. E aí, uma questão, né, que também pode ser de uma questão que os nossos amigos tenham. E aí eu queria pedir para o Rafael, mas por que nós temos tanta dificuldade para perdoar em alguns casos? Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade. Eu acho que o Hermínio já até introduziu um pouco isso, que é exatamente o nosso orgulho e o nosso egoísmo ainda muito presente. Somado-se a isso, né, todo esse ainda nosso sentimento diante da matéria, né, da questão de posse, né, da questão da competitividade dos dias de hoje, né? Então, a gente ainda tem esse instinto ainda de apego muito grande, e qualquer coisinha, digamos assim, nos ofende. Qualquer coisa, às vezes simples, acaba fazendo que, às vezes, aquela pólvorazinha incendeie-se e, na verdade, vem à tona toda essa nossa característica ainda primitiva que a gente tem, né? Porque, digamos assim, hoje ainda a gente consegue, né, o corpo físico dar uma amenizada ainda nas nossas questões, né,
espirituais, às vezes latentes ou às vezes adormecidas lá, que em situações, às vezes, né, digamos assim, às vezes uma questão no trânsito, né? Hoje em dia, assim, a gente vê situações bárbaras nos trânsitos que as pessoas se transformam, né? Então, são situações que esse orgulho, esse egoísmo, esse sentimento ainda mais instintivo, né, de posse ainda, nos faz entender que tudo nos agride, tudo nos ofende, só eu sou o prejudicado, não nos coloca, né, com a possibilidade de se colocar na situação do outro. Às vezes numa briga de trânsito a gente vê assim, às vezes uma pessoa vem, tem uma história, como o Hermínio falou, né, que era, na verdade, um motorista que ia, né, pro seu atendimento e saiu desesperado, né? E ele foi fechando as pessoas, foi passando o sinal vermelho, e quando, né, na verdade, chegou no hospital lá, né, as pessoas revoltadas com aquelas situações, né, não entendiam, acabaram alguns anotando a placa, procurando quem era, e aí se percebeu que era, né, um profissional indo lá atender uma emergência, num algo extremo, que conseguiu às vezes salvar uma vida, e todo mundo prejudicado naquela situação se sentiu ofendido. Então são inúmeras situações que a gente não se coloca na situação do outro, na posição do outro, e não entende. Então tudo isso ainda é um processo de aperfeiçoamento, que à medida que nós, digamos assim, fazendo a nossa parte, a nossa reforma íntima, tendo a humildade, né, de entender que ainda somos falhos, que temos muito a melhorar, e buscando esse desenvolvimento interior, vai fazer com que a gente, na verdade, se coloque na posição do outro, entende que todos nós ainda estamos nesse estado de aperfeiçoamento, e à medida do possível isso vai amenizando, vai melhorando. E com o progresso coletivo aí sim, da humanidade. Mas o grande entrave ainda é esse orgulho, esse egoísmo que ainda nos desafia tanto. O trânsito é uma coisa interessante. O Haroldo Dutra, um eminente palestrante espírita, ele diz que o veículo é uma máquina do tempo. Porque nós estamos andando a pé na calçada, a gente é gentil, pode passar, senhor, pode passar, senhora. Entramos no carro, o carro nos transforma em seres primitivos. Então ele diz que é uma máquina do tempo, né? E a gente sai xingando, buzinando e tal. Mas apesar disso tudo, como também dizem alguns palestrantes, nós estamos na nossa melhor edição, na nossa melhor versão. Então muito já também melhoramos, porque o processo evolutivo vai nos proporcionando isso. Lembrando, por exemplo, em épocas passadas e não muito distantes, do duelo. Quando uma pessoa se sentia ofendida, desafiava o outro para um duelo. E era algo legitimado pela sociedade. Um dos dois iria morrer, por causa, às vezes, de um ato, de uma falha, e do orgulho, que não permitia aquela pessoa ser insultada, sem que houvesse uma reação que lavasse sua honra. Então, olha, eu acho que nós, a pouco e pouco, nós vamos evoluindo, e nós estamos, apesar de hoje a gente assistir tanta coisa, mas a imprensa nos dá a imediatidade de todos os fatos negativos, nos informa imediatamente, nós estamos melhor. Somos pessoas melhores. Mas falta muito ainda, né? Ainda falta. E a gente, quando vê, eu acho que foi importante, Hermínio, ter colocado essa questão do duelo, né? E é um item no Evangelho segundo o Espiritismo, e quando a gente lê aquilo ali nos causa uma estranheza muito grande. E se nós formos analisar, são 160 anos atrás, né? Então é algo muito recente, que a gente vê que a nossa evolução ela aconteceu
né? Porque a gente vê naquele item, né? Kardec, na verdade, descreve aquele item como algo ainda muito presente, né? Então, assim, é algo que hoje nos causa espanto. Apesar de, às vezes, as situações ainda ocorrerem, né? Em situações extremas, assim, sem algo formal como era, mas é algo que já nos impacta, né? Ver que aquilo ali era muito presente na sociedade. Existe, nesse sentido que os amigos falam, me recordo de um filósofo catarinense chamado Berto Roden, não sei se já ouviram falar dele. Ele é excelente, e ele falando sobre o perdão, ele diz assim, que nós somos criaturas ainda muito ofendíveis, né? Ou seja, nós somos muito sensíveis. E os espíritos superiores, como lembro também, recordo da história em que Chico Xavier um dia estava muito triste lá, né? O Chico teve fatos que ele foi caluniado, injuriado, né? Até pela imprensa. E o Emmanuel disse para ele, né? Chico, você precisa aprender a criar casca. Foi essa expressão que ele disse, né? Você precisa aprender a ser forte para que as falas de outras pessoas, as opiniões a teu respeito, não lhe provoquem tanta tristeza, tanta angústia, né? Em outras palavras, o Emmanuel vem dizer para nós que nós precisamos, para não sermos tão ofendíveis, né? Tão sensíveis às atitudes dos outros, e aí não precisar perdoar, que a gente seja forte. Nós, enquanto humanidade, estamos muito fracos ainda, né? Porque imagine uma pessoa, às vezes, desequilibrada, fala qualquer coisa e a gente se sente ofendido. Mas, meu Deus, é a opinião da pessoa, ela não tem a posse da verdade, né? Então, a gente precisa, de fato, criar essa casca, essa fortaleza, né? Para que as opiniões, ideias de outras pessoas não nos firam. Porque o que realmente importa para nós não é o que a outra pessoa pensa de nós. É o que Deus pensa, é a nossa consciência tranquila do que nós estamos fazendo está em conformidade. Então, a opinião dos outros pode ser respeitável, mas a opinião de Deus é que deve prevalecer no nosso íntimo, né? No nosso pensamento. E é uma outra passagem do Chico que foram lhe falar algo que lhe seria ofensivo. E ele disse, bom, se não for verdade, não me atinge, porque eu sei que não é, né? E se for verdade, eu mereço, então. De qualquer forma, não vamos nos melindrar. E ele falava, né? Sempre como uma profunda lição diante da sua evolução, diz assim, eu prefiro muitas vezes perdoar do que pedir o perdão, né? Então isso é muito forte, né? Então assim, ele na verdade dava a lição de que o ofensor era alguém que estava passando um momento difícil, que algo que às vezes não estava na melhor situação. Então ele dizia assim, eu prefiro perdoar do que pedir perdão. Então serve de aviso a todos nós, né, do que causar o problema, causar o mal é muito mais complexo, muito pior, na verdade, do que você perdoar. Então, ou ser, no caso, o ofendido. Aproveitando que nós estamos falando de grandes personalidades, me lembrei de outra história do Mahatma Gandhi, que no final da vida do Gandhi, o grande avatar indiano, né, que ele praticamente libertou a Índia do Império Inglês com os movimentos pacíficos que ele fazia, né, sobre a exploração que eles estavam recebendo. E entrevistaram Gandhi no final da sua vida, pouco antes dele ser, né, assassinado, e perguntaram, Gandhi, você foi preso várias vezes, você foi prejudicado, você perdoou a todos aqueles que lhe ofenderam? E o Gandhi falou, não. Daí todo mundo, nossa, mas como, Gandhi? Você é uma pessoa tão espiritualizada, não perdoou? Dele, não, calma, não é isso. Eu estou dizendo que eu não perdoei porque eu nunca me senti ofendido por eles, né? Então veja a grandeza do espírito dele, né? Ele não se sentiu ofendido porque como é que Gandhi via, e aí a gente também pode fazer uma analogia a Jesus Cristo, né, o nosso grande mestre. Como é que será que Jesus via as pessoas que conviveram com ele? Jesus via certamente no seu grau espiritual elevado como crianças espirituais. Então uma criança
tentando te ofender, uma criança tentando te prejudicar, você vai ficar brabo? Aí quem tem filhos, nós que somos pais, quando nossa filha diz assim para nós, papai, eu não gosto de você, tem que tomar banho, minha filha. Não, mas eu não gosto de você, eu não gosto de você, o que tu vai dizer? E bate na perna do pai, né, que é pequenininha. Você vai olhar para ela e dizer, não, minha filha, eu continuo amando você profundamente, mas você vai tomar banho, né? Você não se sente agredido quando é uma criança. Você vê, nossa, ela não está entendendo o que eu quero dizer. Então, por que a gente não traz esses exemplos de Gandhi, e principalmente do nosso mestre maior, que é Jesus, para a nossa vida? E quando uma pessoa no nosso dia a dia nos ofende, nos prejudica, a gente olha, nossa, é uma criança espiritual. Porque é assim que os espíritos superiores nos veem. E é por isso que eles nos amam tanto, apesar dos nossos deslizes na nossa vida. Porque eles nos veem como crianças espirituais. Se a gente ver o nosso próximo como crianças como o Hermínio falou, crianças às vezes cegas, que não estão vendo, enfermas, doentes, naquele ponto que somos todos nós, mas se a gente conseguir também ver essa verdade no nosso irmão, que somos seres em evolução, a gente vai ter mais facilidade. E aí lembrando, né, a questão de Jesus, né, será que Jesus ficou ofendido com tudo que aconteceu? Todo momento final, né, da sua passagem aqui, será que ele ficou ofendido com Pilatos ou com a multidão, aquela que condenou, com Judas, né, que deu o maior exemplo, que foi o primeiro que foi socorrer, né, nos conta isso Humberto de Campos. Então, assim, será que ele ficou ofendido ainda? Ele está até hoje ofendido com aquela situação? Então a gente vê que quem tem que melhorar somos nós ainda e muito. Exatamente. Queremos novamente agradecer as participações, são muitas pessoas nos dando bom dia aqui e fiquem à vontade para colaborar, para perguntar se algo tem dúvidas em relação também à doutrina espírita, no modo geral. Nosso programa está sempre aberto para os esclarecimentos necessários. Hermínio, agora nós queremos falar aos nossos amigos, espectadores, nós queremos dar a receita, né? A receita do bolo, entre aspas, a receita do perdão, né? Como nós podemos fazer para transformar o perdão em prática efetiva? Existe alguma fórmula ou receita para que consigamos efetivamente aplicar o perdão em nossas vidas? Eu quero pedir para o nosso amigo Hermínio, que gosta, né, de fazer algumas receitas culinárias, que ele nos traga uma receita, traga os ingredientes para que a gente possa perdoar. Não tenho a receita pronta, Marcelo. Mas agora vamos falar um pouquinho da doutrina espírita, que este programa é também e especialmente para a divulgação da doutrina espírita. Me parece que o ponto fundamental é o entendimento. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Para onde irei? E também o que eu possa ter sido em existências pretéritas. Um dos pilares do Espiritismo é a reencarnação. O Espiritismo procura nos capacitar espiritualmente. Quem acha que o Espiritismo vai lá numa casa espírita e que vai, num passe de mágica, ter seus problemas resolvidos, que lá as pessoas praticam fenômenos, vai se decepcionar. O Espiritismo é uma doutrina essencialmente cristã, que professa os ensinamentos de Cristo e que veio a detalhar, através das mensagens espirituais compiladas, sistematizadas por Kardec, informações que nos ajudam. E essas informações tendem a nos capacitar. Claro, por exemplo, é muito bom a pessoa ir lá, tomar um passe, mas se ficar para assistir a palestra, já vai colher algum ensinamento da doutrina. Se começar a estudar, fazer grupo de estudos ou leituras, aí vai conseguir se capacitar mais. O conhecimento das obras básicas. Porque a partir do momento que nós conseguimos nos localizar como espíritos, entendendo que estamos
numa grande caminhada evolutiva através de inúmeras e inúmeras reencarnações. E que nós somos imperfeitos, mas que o nosso destino será a perfeição, queiramos ou não. Ah, mas eu não quero evoluir. Sinto muito. Vai ficar parado um tempo, vai sofrer mais, vai ficar mais tempo parado no local de sofrimento, mas depois vai ter que caminhar. Então, essa capacitação e esse entendimento vão nos dando a condição de começar a ver com maior clareza horizontes mais amplos. E dentro desse horizonte mais amplo, nós conseguimos visualizar aquela questão de que nós somos seres espirituais com muitos defeitos, ainda com muitas imperfeições, e que os irmãos que caminham ao nosso lado também. E que o nosso objetivo é chegar lá na frente, não sozinho, todos juntos caminhando para essa perfeição e nos compreendendo, nos entendendo, nos respeitando e nos amando. E quando nós conseguimos nos capacitar para essa condição de entendimento desse horizonte maior, que é o nosso destino, nós conseguimos também minimizar os pequenos problemas que nos atingem, e até mesmo os maiores que nos atingem na existência atual. Nós conseguimos compreender que, muitas vezes, aquele tropeço que nós próprios demos, que merece um autorrespeito e também um auto-perdão e também o perdão do outro, nos causou um aprendizado, que faz parte desse nosso aprendizado maior. Que o irmão que tropeçou conosco também está aprendendo. O irmão que tropeçou e nos atingiu, pisou na nossa unha encravada, também está no mesmo processo. E também precisa da nossa indulgência, do nosso entendimento e do nosso perdão. Porque muitas vezes nós só vemos o que os outros causam de ruim para nós. Mas não vemos o que nós causamos de ruim para os outros, embora muitas vezes numa forma mais sutil, um pouquinho mais refinada, numa pérfida habilidade, né? Tem pessoas, ou nós ainda temos às vezes, uma habilidade pérfida para fazer o mal, mas até com uma aparência bonita, uma aparência que se disfarça. Então nós somos merecedores do perdão, mas também devedores dele nessa compreensão maior. E essa compreensão maior torna mais fácil aquela faxina, aquela limpeza do sentimento. O registro do fato poderá ficar na memória e até com algo positivo, desde que é ressignificado, como nos disse o Rafael. Mas é mais fácil para fazer a faxina. Por quê? Porque nós temos instrumentos melhores para fazer a faxina. O Espiritismo nos capacita para isso. Nos dá uma vassoura melhor, nos dá um detergente melhor, né? Nos dá uma força maior para que nós consigamos fazer essa limpeza. E ressignificando esse fato, nós só temos a memória do que para nós é positivo, do aprendizado, para que nós não venhamos a tropeçar sempre na mesma pedra. O problema não é tropeçar. Tropeçar e levantar é um aprendizado. Agora, ficar tropeçando na mesma pedra, certamente que há algo errado. A pessoa está parada ali. Levar a pedra junto. Andando em círculo. Assim. Andando em círculo, né? Está prejudicando até a pedra. Então, eu acredito, Marcelo, que o Espiritismo, ele traz essa oportunidade de compreensão, de capacitação. E eu sempre falo, e vou me permitir até me estender um pouco assim. O Espiritismo me conquistou muito pela sua lógica. Quem lê, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação de Kardec e a matriz da doutrina espírita cristã, vai entender que ninguém vai vir resolver o teu problema. Você pode ser ajudado,
Mas você tem que se capacitar para resolver os seus problemas. E mais, na doutrina espírita não existe quem te cobre, quem te julgue, não existe hierarquia eclesiástica, né? As pessoas vão estudando, se capacitando e trabalhando depois, na medida que adquirirem a condição de trabalhar em alguma das funções. E são todos trabalhadores voluntários. Mas ela causa um efeito natural, o Espiritismo causa um efeito natural muito bacana. Que com o tempo, você começa a se sentir desconfortável em praticar o mal. Mesmo que seja um mal pequeno, e não é que nós espíritas estamos livres de praticar algum mal. Continuamos, às vezes, praticando aqui e lá, com os nossos defeitos. Mas assim, aquela mentirinha que você contava, uma mentira inocente, mas você contava e se divertia, aí um dia você contou e não se sentiu bem. Ué, o que está acontecendo? Até ontem eu me divertia com isso, hoje pesou, não me fez bem. O que está acontecendo comigo? Você evoluiu. Aquela situação não é mais compatível com o teu estágio de evolução. Você evoluiu. O simples fato daquilo não ser verdadeiro e você fazer te incomoda. Mas aí em seguida vem um outro passo que eu considero maior e gigantesco. Com o tempo você se sente desconfortável em não praticar o bem sempre que teve a oportunidade de praticar o bem. E é um passo gigantesco. Porque se nós formos ver, o maior problema do mundo é nós praticarmos o mal e não praticarmos o bem. No momento que nós deixarmos de praticar o mal e praticarmos o bem, acredito que uma imensa parte do nosso problema, dos nossos sofrimentos, estarão resolvidos, certo? Então, a receita, assim meio descabelada, vai aqui. Primeiro, né, se capacitar para o entendimento do mundo espiritual, da vida espiritual, de quem nós somos. Segundo lugar, ser insistente, ir praticando. Olha, eu não consegui perdoar bem essa vez, mas na próxima, né, a oração, pedindo a Deus que nos ajude. Tem pessoas que dizem assim, não é a gente ficar pedindo, mas pedir para que Ele nos ajude a nos transformar numa pessoa melhor, certamente que é um pedido muito legítimo. Que nos ajude a aprender a perdoar, um pedido muito legítimo, né? Então, não tem fórmula pronta aí, mas algumas, talvez, diretrizes que se possa indicar. E tudo isso, né, que o Hermínio nos comenta, a própria literatura espírita fala, né, das obras psicografadas, tanto de Chico, de Valdo, que sem perdão não há evolução. Então, mais cedo ou mais tarde, por mais difícil que seja a situação que ocorreu com pessoas, com mais pessoas, tudo que aquilo que foi envolvido, que entrou no conflito, se não é nessa, é em outras encarnações, né, é na próxima, será objeto de resolução. Não tem como a evolução, não tem como a nossa caminhada de espíritos imortais, né, sem que haja uma solução, haja uma ressignificação daquele conflito. Então são inúmeros exemplos, né, na obra de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, tantos e outros autores espirituais que contam casos em que as situações complexas, difíceis, né, que não ocorreu o perdão, mais cedo ou mais tarde irá ter que ser solucionado. Às vezes voltam na mesma família, pessoas que não conseguem se perdoar, às vezes já estão na mesma família, e às vezes voltarão como pai, como filho, como irmãos, né? Porque a lei divina, ela quer a nossa harmonização, a nossa conciliação, né? E daí Deus age, né, com essas ferramentas para que o amor resolva, né, tudo, né? Então, como nos disse Pedro, né, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, em função disso, a gente sabe que a complexidade agora ela vai ter que ser resolvida, né? E Jesus também nos diz: perdoai os seus inimigos enquanto estiver a caminho com ele.
Então talvez essa existência seja a melhor, a mais apta para que a gente resolva aquela situação. Então aproveitemos agora, não deixamos para uma outra, porque às vezes é muito mais complexo, é muito mais difícil. Né? Exatamente. Existe também na literatura espírita um grande espírita chamado Leon Denis, né? O sucessor imediato de Kardec. E ele colocou sobre o perdão uma passagem que nos toca muito o coração, que eu queria colocar, que é um ingrediente para essa receita que os amigos falaram. Ele falou assim: procure conhecer o passado do seu ofensor. Daí a gente pensa, mas o que ele quis dizer com isso? Se você for verificar como é que foi a infância, imagine a pessoa que ele prejudicou, que ele provocou um dano. Agora procure voltar e procure saber como é que foi a infância daquela pessoa. E você vai ver que o teu ofensor, aquela pessoa que ele prejudicou, às vezes teve uma infância terrível, com pais que não souberam educá-lo, com tratado muitas vezes a agressões, e ele cresceu sendo aquela criança ferida, e quando se deparou contigo, ele apenas manifestou aquilo que ele recebeu dos seus pais, a educação que ele teve. Não é para condenar os pais, não é para absolver o ato errado que certamente pode ter nos feito, mas para a gente compreender que a pessoa que nos agrediu, ela tinha aquilo para dar para nós, ela era do seu grau evolutivo. Então como é que você vai exigir laranja de um espinheiro, vai exigir uvas de uma árvore que não pode dar aquilo? Cada um dá aquilo que tem no coração. Dá aquilo que tem, e a gente a gente age de acordo muito fortemente com aquilo que a gente recebeu, tanto de educação, ou às vezes a pessoa não recebeu uma educação ruim, mas às vezes a pessoa ela foi por má influências e nos atingiu. Então a gente tem que ter, como você falou antes, Rafael, uma palavra interessante: empatia pelo ofensor, se colocar no lugar do ofensor. Ele é aquele cego que o Hermínio falou, é aquela pessoa que é uma criança, que é uma pessoa que tem muitos conflitos interiores, que precisou de você para jogar para fora aquilo que ele carregava. O Marcelo, me permite essa parte que falaste, que nós vemos muitos filhos julgando severamente seus pais, por esta ou aquela razão. Alguns se envergonhando dos seus pais, por não terem tido oportunidade, talvez, da instrução formal. Eu sempre digo isso nas palestrinhas, nas escolas: procurem saber qual a educação que seus pais receberam dos seus avós. Porque realmente não se dá mais do que se tem. Mas certamente que o que os pais estão dando a vocês é melhor do que receberam dos avós. E eu pessoalmente passei a compreender mais o meu pai, que não foi um bom pai, mas tinha os seus momentos de rigor, quando eu soube como era o avô. E do quanto eles sofreram na mão do avô e de qual modelo de vida tiveram transmitido pelo avô. Então essa empatia, principalmente numa família onde os filhos devem honrar pai e mãe, que não é só uma lei do Código Civil agora, há uma lei muito mais antiga, né, de Moisés. Então realmente essa empatia que nos permite uma compreensão melhor, né? Uma compreensão melhor. E por incrível que pareça, isso é algo que nós pecamos muito. A educação formal ensina muitas coisas que a gente não usa em nenhum momento da vida, né? Quanto tempo a gente passa estudando aquelas coisas? Logaritmo. Na engenharia eu acho que até usa, mas assim, muito pouco, muito pouca gente usa isso. E onde você tem uma cadeira de psicologia, de comportamento social, para te ensinar, por exemplo, né, a se entender quem você é, a ser perceptivo para os problemas que você possa ter ou uma pessoa próxima possa ter, a entender uma pessoa que está doente, atender teu pai que está velho, né? A vida conjugal, onde a gente recebe alguma coisa, vai se aprendendo aos tombos e muitas vezes, né, causando feridas muito profundas. E não há no ensino formal
uma cadeira que te propicie até o curso, o ensino médio, algo tão precioso da vida. Então, é para ver, né? Nós temos que realmente ir aprendendo. Repensando muita coisa, né? Mas poderia ser melhor isso. Poderia ser melhor. No futuro talvez tenhamos, né? Os nossos legisladores serão e pessoas de todas as esferas governamentais serão pessoas mais esclarecidas, mais evoluídas e certamente implantarão, né, nas grades curriculares e tal, alguns desses elementos da educação emocional, da educação espiritual. Cadeira de humanismo, por exemplo. Exatamente. Humanismo. Então, a gente vê, por exemplo, na questão do bullying. O bullying, né? É o mais forte impondo sofrimento ao mais fraco. É o que mais tem impondo sofrimento ao que menos tem. Contrariando toda e qualquer regra de humanismo. Porque uma regra de humanismo é o seguinte, o mais forte protege o mais fraco. Aquele que tem mais ajuda o que tem menos. Aquele que é sadio carrega o enfermo. É equidade, né? Não é igualdade. Não. É uma equidade. Às vezes dá a condição daquele que tem menos se igualar àquele que tem mais, né? Então, na questão da violência doméstica, por exemplo, às vezes eu questiono o agressor. Você sabia por que a natureza, ou Deus, como você queira entender, fez o homem de regra mais forte que a mulher? É para proteger a sua família. Agora, quando você usa essa força desproporcional para agredir tua família, você está subvertendo esse recurso que te foi colocado para ser o protetor da tua família. Então, é uma falta realmente de esclarecimento numa fase que pode ainda mudar a vida da pessoa, fazer com que ela cometa menos erros. Muito bem, muito bem. E para encerrarmos a nossa reflexão, né, já que estamos nos encaminhando para o fim do programa, Rafael, que reflexos nós poderíamos extrair do ato de perdoar ou de não perdoar? Quais são as consequências de um e de outro? Né, eu acho que rapidamente, acho que é bem claro, né? Acho que todo mundo já deve ter sentido isso, pode fazer uma reflexão, que as consequências são muito, muito grandes, né? Então, o não perdoar, o que te traz, né? A gente falou muito bem aqui, né? É uma sobrecarga muito grande. Você ficar com aquela mágoa, com aquele ressentimento, né? É aquele desgaste, às vezes desnecessário, é aquela bagagem que a gente carrega, assim, que é extremamente difícil, é um peso mesmo. E as consequências, vamos dizer assim, emocionais, espirituais, morais, né? Na própria saúde, elas são, o reflexo é imediato, né? E tudo isso é como se fosse uma prisão, que a gente está ali, né? naquele sentimento ruim. O Hermínio falou que essa mágoa é como se a gente tomasse um veneno, né? E quisesse que a outra pessoa morresse. É que às vezes a gente pegar aquele carvão em chamas, né, com a própria mão na labareda e passar para a pessoa, mas quem vai ser o prejudicado? Somos nós mesmos. E o perdoar é totalmente oposto disso. Então é algo libertador. É aquele peso que a gente deixa de carregar, é aquele bem-estar, aquele sentimento de leveza que todos nós temos. Então, por isso que assim, se a gente lembrar daquela situação em que a gente perdoou, que a gente entrou em entendimento, o que nos gerou? Olha a sensação, né, de bem-estar, às vezes de você estar direcionando para o caminho do bem, em consonância com as leis divinas. Então tem tudo isso que o benefício, né, em que perdoar nos proporciona. Então esse é o nosso desafio. E aí é uma questão de escolha. Guardar aquele peso, aquela mágoa, ficar naquela prisão, ou se libertar daquele peso, daquela dificuldade, e carregar, né, um sentido ruim ou bom para nossas vidas. Muito bem. Então, agradecemos a participação do nosso amigo Hermínio. Muito obrigado, Hermínio.
Obrigado, Marcelo, Rafael, foi muito bom estarmos aqui com vocês. Um abraço a todos. Rafael, muito obrigado também pela sua participação. Obrigado, Marcelo, obrigado, Hermínio, e a todos que nos acompanharam e nos acompanham. Uma ótima semana. E a você, caro ouvinte, também um excelente final de semana, com muita luz, muita reflexão. E semana que vem tem mais Hora Espírita. Um abraço a todos e fiquemos todos com Deus. Hora Espírita.